Fala aí, gente. Eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo de hoje aqui falarei para vocês sobre algumas coisas que o neomedievalismo fez e acabou gerando impressões erradas sobre coisas que ocorreram na Idade Média. Esse é um vídeo mais simplesinho mesmo, porque, eu tô meio sem criatividade hoje e sem tempo também. E antes de começarmos o vídeo, eu queria falar o seguinte: estou planejando fazer um segundo Docas Responde. Dessa vez eu vou pegar todas as perguntas que eu encontrar no grupo do Face e naquele último vídeo que eu fiz falando que vai ser o Docas Responde, assim, com 200 inscritos. Eu acho que eu não vou esperar 200 inscritos fazer um Docas Responde. Talvez eu faça outro com 200 inscritos, talvez não, talvez eu faça outra coisa. Eu quero fazer outra coisa, mas, eu vou fazer isso aqui, esse outro Docas Responde antes. Então, por favor, deixem suas perguntas. Acredito que pelo grupo seria até melhor, porque fica mais fácil controlar e coisa assim, né? Mas certo. Vamos lá. Coisas que surgiram por causa do neomedievalismo e que causam impressões erradas das pessoas em relação ao período medieval. A primeira delas é com relação ao tamanho das armas, principalmente das armas de povos bárbaros e coisa assim. Geralmente, quando a gente vê em algum filme ou jogo neomedieval, a gente imagina ver os vikings assim com machados imensos e coisa assim, que eles teriam que carregar com as duas mãos e coisa do tipo. Não vou falar que aquele tipo de machado não chegou a existir, porque eu estaria mentindo. Mas os machados vikings não eram daquele tamanho e não tinha aquela característica. Machados vikings eram feitos para uma mão, para você lutar contra um oponente que estava com um escudo de madeira e você poder quebrar o escudo de madeira dele com o machado. Então, eram machados pequenininhos, não eram tão grandes. Não era nenhum super machado, coisa assim, que nem o meu ali, que eu fiz o vídeo lá no passado. Aquilo tem uma dimensão de um machado viking, não era muito maior que aquilo. Mesmo porque você vai precisar das duas mãos e não ia ficar prático usar. Essa é a primeira impressão errada causada por coisas relacionadas ao neomedievalismo, como jogos e filmes. A segunda impressão são os escudos com armadura de placa. Não vou falar que eles não poderiam ser utilizados com armadura de placa, mas normalmente quando a pessoa possui uma armadura de placa, ela não precisava tanto de um escudo, então ela só ia usar se ele fosse realmente necessário. E haveria uma grande chance de ela estar utilizando uma arma de duas mãos, assim, de preferência uma massa ou coisa do tipo, para ter impacto, porque provavelmente um cara com armadura de placa luta com outro cara com armadura de placa. Lógico, depende da situação, né? Mas em uma situação como essa, ele estaria com uma arma de peso tipo essa para lutar. E sem escudo. Porque a armadura já tem a funcionalidade de um escudo e um escudo não pararia um golpe desse tipo de coisa. Talvez parasse, mas não ia adiantar tanta coisa a mais do que a armadura já faria. Entendem? Então, essa é uma curiosidade interessante. A maior parte das pessoas que utilizavam escudos utilizavam cotas de malha e não uma placa completa. Essa é a segunda coisa, assim. A terceira coisa é a imagem que os povos, entre aspas, não cristãos eram verdadeiros bárbaros e no sentido de serem mais rústicos, coisa assim. Não é verdade. De tanto que os povos escandinavos e povos eslavos eram muito menos rústicos que povos cristãos em muitos casos. Os germânicos até poderiam ser em alguns germânicos, celtas, até alguns povos eslavos também, que existiram alguns que evoluíram muito pela influência romana e outros que não, né? Mas não eram necessariamente povos tão rústicos. Lógico, a construção civil não era algo avançado nos outros povos, mas por exemplo, a arte da metalurgia, assim, da forja, não era algo tão diferente. Em alguns era até mais avançada que entre os povos latinos. E outro mito que surgiu pelo neomedievalismo, ou pelo menos aparenta ter alguma influência dele, são os capacetes dos vikings. Não, eles não usavam chifres. Velho, por que alguém usaria chifres em uma batalha? O capacete com chifre é uma coisa dos povos celtas, não dos vikings. Não sei por que diabos as pessoas acham que aquilo tem a ver com vikings. Ou impuseram isso aos vikings e não. Porque, aquilo é coisa dos celtas. Outra coisa que também surgiu com o neomedievalismo é a ideia de que todo nobre tem seu grande castelo, assim, com vários soldados e um exército e coisa do tipo. Não. A maioria dos nobres tinha apenas um casarão ou uma torre defensiva e uns 12 soldados, assim, mais ou menos. Soldados entre as. Mesmo porque, a próxima coisa que eu vou falar também são os grandes exércitos, as grandes batalhas medievais. Neomedieval total. Existiram pouquíssimas grandes batalhas medievais com milhares de soldados de cada lado. O normal eram batalhas de 10 contra 10, 50 contra 50 pessoas, por aí. Umas 150. Não passava muito disso normal. Mesmo porque é complicado formar um guerreiro e durante o período medieval, já que a metalurgia evoluiu muito em relação ao período romano, metalurgia, algumas técnicas de combate, passaram a ser necessários menos guerreiros para a guerra. Então, haviam menos e eles eram melhores. Melhores, assim, no sentido melhor treinados, melhor equipados, coisa assim.
Então essa é uma fantasia total. Muita gente e um grande exército lutando contra outro grande exército. Além disso, nós temos outras várias coisas que poderiam ser consideradas aqui, tais como a ideia de que o Willie Wallace era camponês, tal como a ideia de que a Inglaterra invadiu a França, quando na verdade, tipo, haviam dois reinos franceses e um deles era dono da Inglaterra também. Na verdade, chegaram a haver três, né? Mas isso é assunto para outro vídeo. Também meio mito a ideia de que foi a Inglaterra que invadiu a França. Não, a Inglaterra não invadiu a França. Haviam dois reinos franceses, o rei da Inglaterra era um dos reis da França, e ele apenas queria defender o território dele, e acabou perdendo. Lógico que para isso ele invadiu o território do outro, porque ele entrou em guerra com o outro. Mas mesmo assim, foi isso. Outro grande mito que acho que surgiu por causa do neomedievalismo é a ideia de que as pessoas comiam muita carne vermelha. Até comiam, mas não era carne de boi, como a gente costuma ver assim. Não, normalmente era ou carne de caça, assim, seja de veado, de algum outro animal, ou carne de porco. Carne de boi era escassa naquele período. E o principal motivo de ser escassa a carne de boi e as outras não serem tanto é que você não tinha geladeira, então não tinha como armazenar. Então, ou você tinha muita gente para com quem dividir a carne do boi, que você matasse, ou você ia desperdiçar muito dela. Já a carne de porco não, porque o porco é menor. Então você tem que dividir com menos gente para acabar com ele e não sobrar e não ficar apodrecendo. Então esse é o motivo porque as pessoas preferiam não utilizar carne de boi. As carnes de caça, tipo, você já matou o animal de qualquer jeito, então você tem que comer. E coisa assim. Mas a ideia é justamente essa, evitar o desperdício, não tem nada a ver com gostos ou coisas do tipo. E eu acho que por esse vídeo é isso. Poderia falar de muito mais coisa? Poderia. Mas acho que vai ficar longo demais se eu começar a falar demais. Então, espero que tenha gostado, espero que tenha compreendido. Deixe suas respostas, suas perguntas lá no grupo ou naquele outro vídeo lá. Vou tentar deixar aí na descrição o vídeo para vocês deixarem as perguntas nele, que eu farei um Docas Responde nesse fim de semana. E é isso, gente. Obrigado. Tchau.